Ora, bom dia mais uma vez, meus amigos. Bem, eu estava à espera de um e-mail do HB para te responder às perguntas e tal, que isso é o que eu gosto, de falar de coisas interessantes. Mas o meu amigo César Campos, um grande abraço para si, o meu amigo Private Security, também um grande abraço para si, caro amigo. Mandaram-me aqui umas coisas. A questão da Palestina, César Campos, pois, como sempre, o meu amigo é muito erudito, sabe mais que eu destas coisas. O César Campos, como a sua erudição habitual, explica muito bem o que é a Palestina, ou a Filistina dos filisteus, não é? Quer dizer, o Charlie Kirk tinha razão nesse aspecto, aquilo não existe, os senhores. E a volta à Espanha é interrompida porque os maluquinhos, como se viu agora nos Emmys também, e como se vê nas redes sociais, e como se viu o cirurgião lá nos Estados Unidos, que o César Campos me mandou também esses elementos, como o César Campos vive nos Estados Unidos, pá, quer dizer, conhece os cantos à casa, não é? Um grande abraço para si, caro amigo. Eu tenho vários subscritores que vivem nos Estados Unidos, o Jamie Sinker, o César Campos e outros afins. E até no Mónaco, na última live, teve lá o Márcio, que está no Mónaco, que trabalha para o Príncipe, acho eu, né? Márcio, você trabalha para o Príncipe, né? Para o Príncipe Alberto do Mónaco. Ou seja, eu tenho, talvez por isso, enfim, não é? Como diz o César Campos, e muito bem, a citar um autor muito conhecido, e por acaso tenho aqui, mandei para, porque eu gosto de fazer os vídeos com o meu telemóvel novo, o outro, o velho, eu fico irritado porque se aquece, desliga, e eu não estou, olha, como aquilo tem uma película que eu pus no Rio de Janeiro, que escurece o ecrã, eu vejo muito pouco o aviso da bateria, e já me aconteceu variedíssimas vezes estar a falar para o boneco, e eu sou como o Charlie Kirk nesse aspecto, fico com a garganta completamente seca, fico muito irritado, já estou aqui a contragosto, como sabem, não é? Estou a falar para o boneco, bom, então é, por isso é que o pessoal manda para o meu WhatsApp informação, mas eu faço os vídeos com o telemóvel onde tenho o WhatsApp, e então por isso é que a coisa aí inclina um bocadinho, se pode ter tudo, não é? Mas onde eu quero chegar é que mandei aqui para o outro telemóvel em que a self-expressão não te matam por seres fascista, chamam-te fascista para te poder matar. Exatamente, César Campos, exatamente, eles chamam-vos fachos, fizeram o mesmo comigo, aliás, chamam-vos fachos para vos poder fazer isto, aquilo e aquilo outro. Coisa que eu, como sabem, tenho dado de cada tareia. Eu acho que os senhores nunca na vida viram no YouTube tanta tareia dada à extrema-direita como pela minha pessoa e aos fachos. Bem, eu dou muito mais tareia na extrema-direita e aos fachos do que aos comunas. E o meu pai morreu à mão dos comunas. E bem, porque estava a lutar contra eles, e na guerra, ao contrário dos psicóticos, chamar aquele psicopata, acho que se insultou psicopata, mas enfim, são psicopatas porque têm todo o perfil interno disso, mas são piores porque são covardes, que é típico do psicótico, está com a cabeça na parede e depois salta para a linha de metro, enfim, no caso em concreto não se perde nada. E nesse aspecto o meu pai estava a lutar contra as pessoas mais perigosas daquele tempo, que era o KGB. Pronto, pagou a fatura, tal como o meu avô com o Salazar, pagou a fatura. Aliás, o meu avô nunca lutou com o Salazar, só lutou contra o Franco. O Salazar é que, como é evidente, tinha a relação de amizade que tinha com o Franco, obviamente não tinha nada a ver com o fascismo, não, o Salazar era um democrata liberal, como a gente sabe. Tinha uma relação com o Franco como eu tenho com as boas ondas, mas pronto. E então, obviamente, que havia informações de parte a parte, das polícias secretas de parte a parte, e o Franco, sim, obviamente, assumidamente 100% fascista, Salazar, como era típico dele, profundamente sofisticado, é menina da noite, né? Faz que é uma coisa e depois é outra. Mas já vos disse aqui várias vezes que Salazar não era fascista, do ponto de vista clássico do termo, mas era um proto-fascista, estava lá quase. É como o André Ventura, não é extrema-direita, mas é a direita secretária, é uma proto-extrema-direita, está lá quase, como é evidente. E cada vez mais próximo, como diz o amigo Artur, não sou de extrema-direita, mas estou lá quase. Estão todos. Se eu fui um bocado injusto a chamar o Alexandre de extrema-direita,
Fui um bocadinho, que ele é tão novinho. Um abraço para si, caro amigo. Mas pá, é verdade, é o que eu vejo. Posso estar enganado, como é evidente. É verdade, quer dizer, não são extrema-direita. Não, assumam, se fizerem o favor. Assumam, são homenzinhos, tenham uns tintis no sítio, assumam. Hoje em dia, há muito pouco. Aliás, eu só chamo ainda, desde a secretária ao Chega, por causa do André Ventura e do professor Mitar Ribeiro. Aliás, por causa do professor Mitar Ribeiro. Porque se o professor Mitar Ribeiro não tivesse no Chega a fazer a doutrina, eu considerava o André Ventura nos dias de hoje já extrema-direita. Quase. Está lá, mesmo à porta. Mesmo à porta. Os apoios a Bolsonaro, os apoios a Trump, os apoios ao Abascal, os apoios ao Salvini, aquela besta, quando foi Ministro do Interior, da maneira que tratou dos imigrantes. Que a imigração é um grande problema, é um grande problema a nível mundial, como o meu amigo Private Security disse, a citar o Musk versus barra senhor professor. O Musk, eu gosto muito do Musk, mas obviamente temos ali extrema-direita, como é evidente, não é? E o Musk é extrema-direita, o Trump é extrema-direita, o Bolsonaro é extrema-direita, o Milley é extrema-direita, a Meloni é extrema-direita. Os senhores têm que ser homenzinhos e assumir quem são. A única direita radical, como os senhores gostam de dizer, não é radical coisa nenhuma. Direita radical vai à raiz das coisas. O Deus, Pátria e Família é do Homero. Isso é extrema-direita pura. Como eles já estavam a perguntar, Deus, Pátria e Família, nem a família no meu caso, nem a família. Os meus valores não são nem Deus, nem a pátria, nem a família, é só a pátria. A pátria no sentido militar do termo, no sentido da paideia. E se o Aristóteles era extrema-direita, era, porque naquele tempo só havia isso, não havia mais nada. Só que o Aristóteles tinha uma desculpa há 2500 anos. O Aristóteles defendia a escravatura, como é evidente, não é? Aliás, até o Thomas Jefferson defendia a escravatura e o George Washington, os grandes democratas da Constituição norte-americana, esse grande pasqui que andamos todos no faroeste com as armas no coldre. Mas enfim, obviamente que os seus são todos de extrema-direita se interpretam os valores da paideia à letra, como é evidente. A paideia não é para ser interpretada à letra, tal como a Bíblia, tal como o Corão, tal como a Tora, tal como a Cabala. Mas pronto, os senhores é que são os iluminados, eu fico com o meu canto e o meu ouvido cansando, os senhores ficam com os fanatismos habituais. É tudo pessoal da extrema-direita e se calhar é a única hipótese do Ocidente nos dias de hoje, porque o outro lado são psicopatas, doentes mentais e obviamente psicóticos, como a gente viu com o coitado do Charlie Kirk. Era uma joia de rapaz, mas obviamente extrema-direita 100%, quer dizer, como é evidente, né? Quer dizer, o Trump é extrema-direita a 100%, os senhores têm que ser homenzinhos. Não vêm para aqui com grandes moralismo, é que tem, eu tenho reparado isto nas redes sociais, nunca assumem que são de extrema-direita. Mas são, qual é o vosso problema? Porque têm o medo da ressonância com o nazismo e com o fascismo do Sr. Mussolini e o Sr. Adolfo. Aliás, chegaram a dizer nas redes sociais à minha pessoa, eu fiquei, estava a ver com os óculos embaciados, que o Sr. Adolfo era comuna. Peraí, então, mas o Sr. Adolfo dizia que o maior inimigo dele eram os comunas. Culpou os comunas pelo incêndio do Reichstag. Fez o pacto do diabo com o Stalin, o pacto Ribbentrop-Molotov, e depois, como sempre, atraiçoou de forma dantesca. Eu percebo os russos serem tão cruéis a ir atrás dos alemães. Eu nunca tinha percebido mas porque é que os russos foram tão cruéis a entrar na Alemanha a fazer o que fizeram às famílias dos alemães, aos soldados, aquilo foi tudo feito. Eu hoje em dia percebo isso. Hoje em dia percebo. Quando há ações cometidas contra os senhores de determinado tipo de forma, pois hoje eu nunca tinha visto, não é? Nunca tinha visto, mas percebo, hoje em dia percebo porque é que existe Israel a fazer o que está a fazer à Palestina e Qatar e Companhia Limitada. Eu percebo hoje em dia a guerra. Nunca a tinha percebido. Nem quando fui soldado das tropas especiais. Nunca a tinha percebido. Hoje em dia percebia através dos assassinos das redes sociais. Caso faz, caso paga. Então o meu amigo César Campos, que é sempre muito erudito, muito irritado com a questão da volta à Espanha ter sido interrompido por aquelas bestas, não é?
E depois há aqui uma altura que ele me diz, você manda muita coisa e eu fico assim um bocadinho. Há aqui uma altura que você explica. Exatamente. Há aqui uma altura que o César Campos explica a Palestina de forma sucinta. Eu sabia estes pormenores, caro amigo, mas você explica de forma tão sucinta e tão clara que eu, se me permito, vou ler, está bem, caro amigo César Campos. O meu amigo César Campos, advogado, como é sabido, muito erudito, mais que eu. Diz-me aqui: bom dia, Sr. Professor, algumas perguntinhas, não dirigidas a si, como é óbvio, mas de efeito meramente retórico. Deste seu amigo que lá vou eu ter de desenrolar meia dúzia de adjetivos que me caracterizam por indigência mental, fascista, extrema-direita, racista, islamofóbico, blá blá blá. Exatamente. Qualquer pessoa que diga o que é que seja da esquerda, extrema esquerda nos dias de hoje, é sempre isto. Exatamente, sabe, que está cheio de razão. Engraçado que não vi nenhum destes humanistas, a maior parte deles analfabetos funcionários, que conseguem com muita dificuldade ler um simples parágrafo de algo, a apelarem à libertação de reféns. E fazer reféns é um crime de guerra, para ficarmos só por aqui, exatamente. Não vi nenhuma destas alminhas pegar em parte das fortunas que têm e doar um caminhãozito de ajuda humanitária para juntar aos 600 e mais que Israel permite que passem para Gaza e que depois são roubados pelos psicopatas do Hamas. Certíssimo! Nunca vi estas personagens apelar a que o Egito abra a sua fronteira e permita o acolhimento dos palestinos no Sinai ou entre a parte. Exatamente. E a Jordânia, caro amigo César Campos, e a Jordânia, terra da Palestina, supostamente também, não é? Nunca vi esta malta que exige a libertação da Palestina tentar perceber, e aqui é que é a parte interessante, que o Charlie Kirk também abordou nos debates dele, e o César Campos explica muito bem. Como eu lhe disse, eu sabia, mas você explica aqui tão bem de forma sucinta que eu quero que os subscritores ouçam e os apoiantes. Tentar perceber que a Palestina é o nome que os romanos deram a Israel há aproximadamente 1900 anos, quando o imperador Adriano, esmagando a revolta de Simão Bar Kokhba na Terceira Guerra Judaico-Romana, expulsou os judeus da sua terra ancestral, denominando a província romana com o nome dos antigos inimigos dos hebreus, conhecidos como filisteus. Palestina vem de Filistina, vem dos filisteus, que, para quem é muito estúpido, é só perceber um bocadinho de história bíblica, não é? Chamaram-lhe Síria Palestina, derivado da Filistina, para que os judeus que escaparam do massacre perdessem o seu vínculo com alguma identidade como povo, nação, cultura e religião. Nunca vi estes idiotas úteis que berram from the river to the sea, está bem o seu inglês? Muito obrigado. Numa alusão ao genocídio dos judeus, porque para eles um judeu bom é um judeu morto, e é verdade, o ódio do Hamas é uma coisa impressionante, e da autoridade palestiniana. Ou um judeu que não se possa defender e ficar à mercê do livre-arbítrio de psicopatas em carnificinas pedagógicas, condenar, essa sim, a tentativa de genocídio de um povo que só não aconteceu por falta de capacidade militar para isso. Nunca vi estes padermas que andam de café enfiado nos cortes ou no pescoço. Desculpe o palavreado, mas isso irrita-me profundamente. Falarem das sete vezes como a solução de 2 Estados esteve em cima da mesa ao longo da história, de como todas foram aceitas pelo Israel, todas as 7 vezes que a solução dos 2 Estados foram concebidas, essas vezes foram aceitas por Israel e, como diz aqui muitíssimo bem o meu amigo César Campos, foram todas rejeitadas pelos árabes, convenientemente chamados de palestinos, a partir de 1964, quando o terrorista que ganhou o Nobel da Paz, numa das mais deprimentes decisões da Academia Sueca, criou o termo. Certíssimo, César Campos. Nunca vi nenhum destes papagaios do pirata se indignarem pelos terroristas do Hamas
usarem a sua população como escudos humanos, nomeadamente as crianças, que agora fingem defender, transformarem hospitais, escolas, mesquitas e casas particulares em locais de onde disparam rocket e AK-47. E fico-me só por estes pontos, porque dar ouvidos a imbecis que vivem numa bolha de fantasia e a margem do mundo real não é a minha praia. O amigo César Campos, eu só estou aqui ainda porque há pessoas como você que me ensinam estas coisas ainda. Eu sabia por acaso disto, mas você faz uma súmula kantiana e uma lógica wittgensteiniana tão boa neste raciocínio que eu tive que ler. Espero que não tenha cometido aqui nenhuma inconfidência, não dou pormenores da sua vida, como sabe, mas pronto. Mas já me tinha dito aqui mais coisas. O César Campos é muito erudito e quem sabe de história, e vocês sabem como é que eu sou, um abraço para si, caro amigo César. Vocês sabem como é que, e aqui o vídeo de hoje é realmente explicar a Palestina / Filistina, não é? Pois o Sally Craig tinha razão, não existe. Não existe. Não existe. O direito internacional público fez uma atrapalhada tremenda com esta história toda da Palestina depois da descolonização britânica, depois da Segunda Guerra Mundial e depois, obviamente, da criação do Estado de Israel em 48 e o reconhecimento pelos Estados Unidos em 49. É que foi uma batatada de todo tamanho da parte das grandes potências, estupidamente, e depois deixaram o Arafat, como agora o César Campos explica muito bem, crescer isto e aquilo e aquilo outro, e depois, evidentemente, que foi neologismos geopolíticos que foram criados. Entendem? Ou seja, para ir à matéria, porque eu quero dar a matéria, para farta até os olhos, esta gente estúpida até os olhos. Ou seja, porque é que a extrema-esquerda defende tanto a Palestina? Porque são as vítimas da história. Porque a extrema-esquerda e a esquerda dos dias de hoje, socialista, o PS foi abaixo por completo, porque o Pedro Nuno Santos tornou-se bloco de esquerda quase. Aliás, foi ele o arquiteto da coligação com o bloco de esquerda e com o PCP. Acordo de incidência parlamentar. Pronto. Mas pronto, perceberam, não é? Coisa que Mário Soares e Cavaco Silva, tanto um como o outro, Nossa Senhora, não é? Com os comunas, não é? Porque o Mário Soares foi do tempo do meu pai. Ele sabia que os soviéticos, na altura, patrocinavam o comunismo pelo mundo inteiro e era perigosíssimo, obviamente, qualquer tipo de abertura ao comunismo, porque o comunismo soviético era perigosíssimo. Eu tenho simpatia pelos comunas, não é simpatia, é respeito, porque o meu pai lutou contra eles toda a vida e eu, com guerreiros, com leões, respeito. Entendem? As redes sociais tornaram homens fracos assassinos. E isso é que é muito mais complicado. As redes sociais tornaram a Palestina uma causa nobre, quando todos os líderes da Palestina ou são terroristas profissionais, como é o caso do Hamas, ou são lugares-tenentes de terroristas profissionais, como é o Mahmoud Abbas, que é agora o líder da autoridade palestiniana, mas era o número 2 a seguir o Arafat. E o Arafat, como é sabido, em Munique em 73, foi a segunda vez na Alemanha que os judeus foram assassinados. A primeira vez foi na Segunda Guerra Mundial. Entendem? E o Arafat foi, obviamente, um mandante do Setembro Negro, que foi a facção da OLP, a Organização de Libertação da Palestina, que agora chama-se Autoridade Palestiniana, porque supostamente acham que já existem. Não existem, não têm dignidade jurídica do ponto de vista do direito internacional público, que tem que ser, obviamente, as Nações Unidas a otorgar isso. E obviamente isso tem sido uma questão muito pantanosa em termos de direito internacional público, como é evidente. Do ponto de vista histórico e obviamente a filogénese da coisa, o César Campos explicou muito bem como é que a coisa se desenvolveu. Entendem? Se é um terrorista que decide que um Estado é criado, o que é que melhor seria, não é? Melhor seria. Tínhamos aqui também o Sr. Osama Bin Laden e os maluquinhos do Estado Islâmico. Não são eles que decidem quando são os Estados criados, é as Nações Unidas que decidem. O Kant tinha razão. O ideal da paz perpétua tem que ser uma coligação global, como é evidente. Quem é que manda? Os americanos e os russos. Ainda hoje, os chineses para lá caminham. Aliás, os chineses vão começar a mandar.
Se a América não abrir o olho, não vai ser no nosso tempo, mas pronto, a extrema-esquerda defende as vítimas da história, inclusive terroristas assassinos. No caso da Palestina, eu quando vejo os atores, os cantores e o pessoal comediante e os TikToks, eu era preso se fosse polícia nos dias de hoje. A maneira como provocam a polícia, o pessoal dos TikToks com as câmaras, eu sinceramente a maneira como abordam a polícia, sempre a provocar os homens e as senhoras, com a câmara dos telemóveis, os telemóveis é uma peste negra, peste bubónica, filhos de uma grande égua. Estão sempre a provocar as pessoas, estão a filmar as pessoas, estão no sítio público, mas o quê? Com a Constituição pesquinho norte-americano, com a Constituição é a liberdade de expressão, liberdade de expressão, mas que podem fazer tudo, liberdade de imprensa, podem fazer tudo, o que querem, podem dizer tudo, o que querem, e depois quando tem uma reação, levam uma chapada na focinha, ficam com os dedos partidos, ou outra coisa pior, se meterem com quem não deve, é um bruto. Isso também fiquei muito surpreendido aqui nas redes sociais. Insultam, injuriam, difamam, destroem tudo o que tocam, dão uns tiros por tudo quanto é sítio, exceto na cabeça, literalmente falando. Quando a pessoa reage é um bruto. Tá bem. Ou seja, o narcisismo patológico é absolutamente avassalador. Os pintas, os que têm o ego, como é evidente, porque são os maiores, é que são os narcísicos. É só para saber. A gorda que se rebola assim da cama chama narcísico ao Ronaldo. Pois eu percebo que sim. Agora, nesse aspecto, voltando à questão, as vítimas da história que agora defendem a Palestina, porque eles são todos criminosos. Estão a ver? O comunismo foi um crime permanente, em todo lado onde teve. A China agora foi a única que, graças a Deus, parece que aquilo está a entrar nos eixos. Vamos ver. Mas continua a ser uma ditadura de todo tamanho. O Pol Pot, o que ele não fez na Camboja, não é? O Stalin, talvez o mais morticida de todos, mas fez da Rússia na altura já a União Soviética, começou com o Lenin, como sabem, em 1924. Lenin, a União Soviética começa em 1922, a Revolução Bolchevique é de 1917, Lenin institui a União Soviética em 1922, e em 1924 o Lenin morre, quem toma conta é o Stalin. O Stalin faz realmente a União Soviética o portentado que se tornou, tudo à base do assassinato com o seu grande amigo Beria, que era o chefe da polícia política, anterior à KGB, que matava e esfolava tudo, não é? Como a Stasi na República Federal Alemã, com o Sr. Millet, não o Millet da Milha, a checo, alemão, peço desculpa que ele era alemão, que não me chamam de aventura, acho que sempre de alemão. E como é que um penalista não percebeu aquilo? Até agora estou um bocado surpreendido como é que o de aventura, tendo estudado direito penal a nível de doutoramento, enfim, faz-me um bocado de confusão. E então, como eu estava a dizer, os comunas, Jesus, não é? Quer dizer, como é evidente, não é? Agora, a extrema-direita, na história da humanidade toda mesmo fez o mesmo, como é evidente. Mataram e esfolaram, normalmente em nome da religião, ou em nome de deuses vários, panteístas, no caso da Antiguidade Clássica, pré-cristã, o chamado tempo pagão, o paganismo. O paganismo é quando não havia, digamos, uma religião monoteísta, depois de Cristo, como é evidente, fundamentalmente. E então, a história do mundo tem sido religião e política à mistura, não é? E agora é religião e política e doentes mentais na extrema-esquerda, não na esquerda toda. Há muita gente na esquerda decente. Claro que o pessoal da extrema-direita, pois, continua a olhar para os comunas. Na China não são comunistas, são chineses, ouvi eu. Está bem, não, só para saber. Recusam-se a reconhecer no comunismo qualquer legitimidade. É muito melhor o comunismo chinês, muito melhor o comunista chinês, milhões de vezes, do que os blocos de esquerda desta vida. Porque aqueles estão a governar o país bem, é como um mão de ferro. Está bem, mas quantos querem com mãos de ferro? Mas há alguém ali naquela zona que é bonzinho? Conhece alguém no Médio Oriente, no Extremo Oriente, que seja bonzinho com o povo? Não conheço nenhum, nem Singapura. Está bem, está, é cada um. Ou seja, governam bem o país. São comunas, é o direito deles. Mas os comunas da China são muito melhores,
mas muito melhores que qualquer movimento woke do Ocidente. Qualquer extrema-esquerda e esquerda... Aliás, é um insulto chamar ao Bloco de Esquerda comuna. Aliás, o Xi Jinping olha para a Mena Mortágua com um desprezo. Nossa Senhora, com um desprezo. Tu tens alguma coisa a ver comigo? Tá bem, tá. Estou a ver o Xi Jinping até alguma semelhança com a Mena Mortágua. Zerinho. Nem o Mao Tse-tung tinha, aliás, porque os blocos de esquerda supostamente são trotskistas, stalinistas ou leninistas, não são seguidores do comunismo chinês, mas são seguidores do comunismo soviético. Ou seja, porque obviamente o comunismo soviético era o padrinho do PCP de Álvaro Cunhal, do MRPP, que era o padrinho, era o Mao Tse-tung, porque o MRPP do Durão Barroso e da Ana Gomes era maoísta, tal como o João Paulo Sartre também era maoísta, e naquele tempo era assim. Agora, nos dias de hoje, nas democracias liberais, as doenças mentais das vítimas da história, piercings na rata, TTSPs, tomaram conta, cores da pele também lá misturadas, vacas de todo tamanho que agora queixam-se são pessoas sérias, e isto, aquilo e aquilo outro, ou seja, tudo misturado. Black Lives Matter, movimento Me Too, registro LGBTI e feminismo, como sabem, os 4 cavaleiros do Apocalipse, como estou sempre a dizer. Mas este pessoal são as vítimas da história que, se a pessoa é negra e enxalota uma facada nas costas da outra rapariga e mata, já não se pode dizer nada porque é racismo. Se o namorado do assassino do Charlie Kirk é transgénero, não se pode dizer nada porque estamos a ser transfóbicos. Se as gordas com o piercing na rata lésbicas, completamente histéricas nos TikToks, a celebrar a morte de um pai de família que foi o Charlie Kirk, se a gente diz alguma coisa, estamos a ser misóginos e homofóbicos. É onde a gente chegou. Por isso é que eu pego aqui nos meus amiguinhos, não é? Como eu vou-vos dizer no dia 26 de setembro, pego nos meus amiguinhos, vou para as meninas e vou à minha vida, porque aqui o bruto, o facho, como diz o César Campos, fazem de nós fascistas para nos matarem. A mim tentaram, e eu, como tenho uma preparação um bocadinho diferente do que o pessoal do costume, pois não é bem assim, não é? Aqui a conversa é outra. Vamos para o código. Vamos para a tese, que o Narcísico tem que falar de si. O Narcísico tem que impressionar os psicóticos das redes sociais. É que eu não gosto mesmo de chamar esta gente psicopata. Eles são psicopatas, mas eu prefiro chamar-lhes psicóticos porque para mim o psicótico é muito mais desprezível que o psicopata, porque o psicopata ainda é leão, é uma besta, mas o psicótico não. Enfim, vá ao diabo e escolha, porque eu vejo ali, o psicopata é muito racional, por mais aquilo que pareça. Este pessoal das redes sociais parece mesmo mais uma psicopatia psicótica, ou seja, são mesmo malucos, são mesmo doentes, têm uma visão moral de culto religioso puro. É mesmo o pessoal da Inquisição, das polícias políticas, são loucos no seu registro de assassínio. É como o filho da égua que assassinou o Charlie Kirk. Aquela loucura assassina é um psicopático psicótico, é um psicopata psicótico, não dizendo, ou seja, é uma besta, mas como é um homem fraco, como é um homem desequilibrado, que entra numa loucura homicida, é ali um misto entre psicopatia e psicose, porque há ali uma loucura subjacente, entendem? Porque o psicopata tem grupos-alvo muito específicos. Este pessoal é diferente, este pessoal é mesmo um ódio unidirecional, estão a ver, que não conhecem a pessoa de lado nenhum, como é evidente, não conheciam o Charlie Kirk de lado nenhum, a mim não me conhecem de lado nenhum, como é evidente. Estão a ver, é o pior do psicopata e o pior do psicótico, esta gente. Eu cada vez que mais estudo o assunto, eu passo horas nisto, horas, porquê? Porque o soldado das tropas especiais é assim, entendem? É muito diferente de um canto do Wittgenstein, entendem? Mas enfim, vamos para
a tese do Narcísico, tínhamos ficado no professor Figueiredo Dias, esta é a minha tese de doutoramento em Direito Penal, como sabem, a versão em português. Acentuado contudo por Figueiredo Dias o elemento emocional comum ao dolo e à negligência. Necessário seria aceitar que na distinção entre um e outro, desde logo na diferença concreta entre o dolo eventual e a negligência consciente. Entendem? Aqui não estamos a falar de dolo eventual e negligência consciente numa psicopatia psicótica. Estamos a falar de dolo não inimputável, porque há consciência do ilícito, mas está muito para lá. Foi o que o governador do Utah disse. A violência política é muito diferente de todas as outras violências. Estas pessoas que vos assassinam com um tiro na cabeça, ou vos assassinam, no ponto de vista geral do termo, deixam-vos sem água no meio do deserto, é outra arquitetura mental. Eu próprio estou ainda surpreendido com o grau de perversidade que eu nunca tinha visto, e eu escrevi 3 teses de doutoramento em psicopatia, falei com muitos psicopatas ao longo da minha vida, eu nunca tinha visto gente tão assassina do ponto de vista psicopático e psicótico como vi nas redes sociais, em relação a mim, mas também em relação ao Charlie Kirk, em relação ao Jordan Peterson, em relação a muitos outros. Nunca tinha visto. Mas é que não tinha visto mesmo, em 26 anos de carreira. Nunca tinha visto. O que eu estou sempre a dizer, mas por isso é que faz uma linha de cartão. Não, por isso é que estou em modo stealth, não é? Por isso é que estou em modo camuflado, porque agora não há linguagem política com eles. É uma linguagem de guerra, pura e dura. Esta gente comporta-se como o Sr. Adolfo. E nós é que somos os fachos, só para saber. Comporta-se como o Pol Pot. Eles têm o pior da extrema-direita e da extrema-esquerda, mas eles ainda são mais extremos, como diz o Dr. David, quando eu mandei um vídeo, o Lumpen Proletariado. São o Lumpen Proletariado que o Lenin falava, são os parasitas da sociedade que, de uma forma profundamente covarde, as pessoas mais medrosas que eu vi à face da Terra, utilizam computadores ou miras telescópicas, como o outro filho da égua, para assassinar as pessoas. Entendem? E isto é a política dos dias de hoje. Só um maluco é que se mete nisso, não é? Agora, obviamente, quando se metem com quem não devem, pois o Código Penal diz proporção de meios, excesso de legítima defesa. Boa sorte. Assim, pois, se teria que se basear neste elemento, 2 pontos, que se inscreve já no tipo de culpa. O professor Figueiredo Dias diz que a distinção entre dolo eventual e negligência consciente inscreve-se já no tipo de culpa, ok? Diz o professor Figueiredo Dias sobre o estado atual do crime, segunda parte, sobre a construção do tipo de culpa e os restantes pressupostos da punidade, em Revista Portuguesa de Ciência Criminal 1992, página 19. E para concluir, assim sendo, e na medida em que a diferenciação entre estes dois elementos fica em último, citando outra vez, em último termo, dependente de considerações de culpa jurídico-penal. Mesma obra, página 19. Vou só concluir o raciocínio para as pessoas perceberem. Vem Figueiredo Dias ao procurar encontrar uma nova compreensão da relação entre dolo, negligência e culpa, um específico critério de autonomia material do conceito de culpa. Figueiredo Dias afasta-se da construção possibilitada pela teoria da dupla valoração. E ficamos por aqui. Ele discorda do Hayek um bocadinho. Eu não me meto no meio dos dois. Quem é que tem essa razão? O professor Figueiredo Dias ou o professor Hayek? Não me meto. Não me meto. Entre estes dois não me meto. Não me chamo a extrema-direita de cá, iluminada. Não. Eu tenho que estar aí para a minha caminhonete. Meter-me entre o Leibniz e o Ricard, ou entre o professor Figueiredo Dias e o professor Hayek. Não sou maluco. Não sou maluco. Outro David, o discurso da metafísica está do outro lado. O discurso da metafísica está no outro telemóvel, porque eu mandei as mensagens todas do
César Campos para este telemóvel, porque eu também estou muito preocupado aqui a desperdiçar o precioso tempo com quem vem aqui ver o vídeo 5 minutos, ri-se um bocadinho, depois vão à vida deles e depois puxam a pistola, estão a ver? É bem por aí. Bem, o Wittgenstein, se abrir, leio, se não abrir, não leio. Mas tínhamos ficado, porque lá está, o meu outro telemóvel é que tem os elementos todos dos WhatsApps, enfim. Eu tínhamos começado, tínhamos lido a bibliografia toda, a biografia do Wittgenstein, uma biografia das obras dele, mas também uma biografia pessoal, o Tratado Lógico-Filosófico do Wittgenstein, que justamente com o Leibniz, com o Heidegger e com o Kant, provavelmente são os o número 4 dos maiores filósofos da humanidade, a seguir ao Platão, Sócrates e Aristóteles, em cronologia Sócrates, Platão e Aristóteles. Eu por acaso não coloco bem o Sócrates ali, mas enfim. E tínhamos ficado no anexo 2, que é o esforço bibliográfico, que é biográfico, de Wittgenstein, e como vos expliquei aqui o que ele é. A introdução do professor Bertrand Russell, que chama o Wittgenstein Senhor Wittgenstein. Vou só ler o primeiro parágrafo e fico por aqui, do Bertrand Russell, que os editores todos não queriam publicar o tratado do Wittgenstein, só queriam publicar a introdução do Bertrand Russell, porque o Bertrand Russell era muito conhecido das grandes famílias inglesas, com dois parentes, ou um pelo menos, que tinha sido primeiro-ministro, já não me lembro se foi um ou dois, mas quer dizer, vinha ali os betinhos. Tive vários professores que foram alunos do professor Bertrand Russell, vários professores, porque ele morreu muito tarde, já nos anos 70, e foi prémio Nobel, o Bertrand Russell. O Wittgenstein não foi prémio Nobel. O Tratado Lógico-Filosófico do Sr. Wittgenstein, diz aqui o Bertrand Russell, que ele, juntamente com o Whitehead, os princípios de matemática do Whitehead e do Bertrand Russell, é uma coisa fabulosa em termos de filosofia. Lá está, é a junção da matemática e da filosofia por completo. Tal como o Kant é a junção da física com a filosofia. Mas o Bertrand Russell é uma coisa fabulosa. O Tratado Lógico-Filosófico do Sr. Wittgenstein, chama-lhe o Bertrand Russell, venha ou não a provar-se que é a verdade suprema acerca dos temas que trata. Merece, com certeza, em virtude da sua inspiração, profundidade e alcance, ser considerado um acontecimento importante no mundo da filosofia. É verdade. Foi uma coisa impressionante a obra do Wittgenstein, que escreveu com 20 e poucos anos. Impressionante. Na Primeira Guerra Mundial, era soldado, estava a escrever o tratado, uma coisa impressionante. Partindo dos princípios do simbolismo e das relações necessárias entre as palavras e as coisas, Austin, How to Do Things with Words, está bom assim em inglês, muito obrigado, John Austin, outro filósofo analítico, claro, mais tarde, acaba por explicar, vem daqui, o Austin vem daqui, o Austin, o Thomas Nagel, todos os homens, até o Rawls, por mais que for por isso, vêm todos daqui do Wittgenstein, todos os homens da filosofia analítica posterior a 1922 vêm todos do Wittgenstein, todos. O Parfit, todos. E então acabo por aplicar o resultado desta investigação aos ramos tradicionais da filosofia, mostrando como em cada caso a filosofia tradicional, a continental, que vem desde Sócrates até ao século XX, não é? Porque a filosofia analítica, o Wittgenstein estava a iniciar um novo campo da filosofia, e iniciou, o Wittgenstein criou uma nova, não é escola de pensamento, dividiu, é como a física clássica e a física quântica. O Wittgenstein é uma espécie de Max Planck. O Newton, física clássica, mecânica clássica, como dizia o Júlio, e o física newtoniana, e o Planck, física quântica. Ou seja, o Wittgenstein é uma espécie de física quântica, e a física continental é a filosofia que vem do Platão, desde o Sócrates, Platão e Aristóteles, até ao século XX, estão a ver? Ou seja, a física continental é 2500 anos de pensamento,
A filosofia analítica é desde 1922. Tem 103 anos. 100 anos, para modo. Começou com o Wittgenstein. Mostrando como em cada caso a filosofia tradicional, a continental, e as soluções tradicionais resultam da ignorância dos princípios do simbolismo e do uso impróprio da linguagem. Espetacular! Ficamos por aqui em relação à tarefa infinita que o Bertrand Russell e o Wittgenstein dão aos meus grandes amigos, que são os filósofos continentais. Epá, este pessoal é fartado de rir. Engenheiro Zé Luís, está a ver aqui as portas? É isso. Se acha que o meu ego é pequenino, o meu ego é grande, veja bem como é que eles falam uns dos outros. Basicamente, o Wittgenstein e o Bertrand Russell estão a chamar a todos os filósofos continentais ignorantes. Leibniz inclusive, Kant inclusive, Aristóteles inclusive, Voltaire inclusive, Jean Paul Sartre, bem, Jean Paul Sartre é posterior, mas pronto, já estava nas águas, Descartes inclusive, Pascal inclusive, Montesquieu inclusive. Não sei se estão a ver a quem é que ele chamou, quem é que foi fartado de rir este pessoal, a quem é que o Wittgenstein e o Bertrand Russell estão a chamar ignorantes, aos maiores génios da humanidade nos últimos 2500 anos, num tempo de 2400, ou seja, vocês estão a ver, não é? Fartado de rir este pessoal da filosofia analítica. Eu gosto muito deles, mas reconheço que, bolas. Na paideia é que temos abraçado pouco, não é, Dr. David? Porque o pessoal prefere falar de política, isso como é evidente, porque são pessoas muito instruídas, como a gente sabe. Ora bem, o Dr. David disse-me que tínhamos avançado um bocadinho, que é tanta coisa, tanto livro. Eu não tenho aqui o Kant, queria ver se ia para os códigos. Na paidinha tínhamos ficado no primeiro parágrafo, página 12-16 no PDF, diz aqui o Dr. David, e no Tratado Lógico-Filosófico, no 7, página 16-26 no PDF. Já lemos o tratado, um bocadinho, vamos, mesmo que se repita não há problema, e vamos para a paideia um bocadinho, que são o que a filosofia continental produziu em termos de valores civilizacionais para o Ocidente, até hoje. O Wittgenstein e o Bertrand Russell também se identificavam com os valores civilizacionais, sim, eles eram homens da paideia. Eles defendiam outras soluções filosóficas do ponto de vista dos grandes mistérios da humanidade, como por exemplo a metafísica, entendem? Ou seja, a existência de Deus, por exemplo. Eles não mandam para o caixote de lixo, são muito ignorantes, mandam do ponto de vista axiológico, é mais do ponto de vista filosófico puro. Mas fartado de rir como é que os grandes génios falam uns com os outros, é de ignorante para cima. Eu chamo ao povo estúpido, mas não chamo ignorante ao Montesquieu e ao Kant. O Bertrand Russell e o Wittgenstein é ignorantes, não sabem nada desta merda. Fartados de rir. Isto é que é giro, estão a ver? Depois temos que... Eu não sei onde é que tinha a minha cabeça. Nem sei onde é que tinha a minha cabeça estar aqui ainda a perder o meu precioso tempo, mas enfim. É o pedagogo de Portugal, como diz o professor Vitor Ribeiro. Me parece que educador da classe operária, que era o Arnaldo Matos, o educador da classe cesarária. Não me parece. Ora, tínhamos... ficado justamente página 16 do PDF. Vamos lá ver. O vídeo vai ser longo se isto não desligar. Tenho aqui a crítica da razão pública pura, afinal mandei para aqui o link, não sabia, já estava a adivinhar que eu queria abrir aqui. Vão levar com a crítica da razão pura, peço imensa desculpa. Vão levar com as 680 páginas, peço imensa desculpa. Crítica da razão pura, Immanuel Kant. Tradução de Manuel, não vamos para a paideia. Manuel Pinto dos Santos, Alexandre Fradique Morujão, grande pensador, conheci-o,
Introdução em notas, Alexandre Fradique Brujão. Tradução do original alemão, Kritik da reinen Vernunft. Exatamente. Immanuel Kant, baseada na edição crítica de Raymond Schmitt, confrontada com a edição da Academia de Berlim, com a edição de Ernest Cassirer. E foi a mulher do Cassirer, numa conferência em que estava o Heidegger e o Wittgenstein, que de certa forma, vejam bem, não foram os filósofos que se dividiram na filosofia analítica nem na filosofia continental. Foi a mulher do Cassirer que disse que o Heidegger estava do outro lado, do ponto de vista do Cassirer, que esse é, obviamente, do registro analítico, e o Cassirer concordou com a mulher, e foi ali uma conversa informal na conferência, e foi ali que se deu divisão. Eles nunca se dividiram um ao outro, foi a mulher, as gajas, como sempre, dão sempre merda. Só é bom do vento para baixo. Peço desculpa, não se pode dizer estas coisas que estão a ser misóginas. Edição da Fundação Consul Gulbenkian em 2001, e vamos começar já. É melhor começar. O Dr. David depois aponta onde é que ficamos, porque se eu começo a saltar de um lado para o outro está tudo tragado. A crítica da razão pura, que apresentamos esta tradução em língua portuguesa, lá está o Kant, é o pai. Não se esqueça que o Kant foi o principal filósofo trabalhado por dois dos meus grandes confrades. O Paulo Renato, em França, trabalhou a epicidade no Kant, e o Gonçalo Almeida Ribeiro, atual juiz conselheiro do Tribunal Constitucional e vice-presidente do Tribunal Constitucional, doutorou-se em Harvard, também em Kant. A tese de doutoramento dele, do declínio do direito privado, o autor principal foi o Kant. No caso da filosofia do direito, porque o Gonçalo é teórico de direito, é filósofo do direito, tal como o Sr. Conselheiro Zabito também é, e de certa forma também eu sou. Meti-me no penal por experiência profissional e por rivalidade narcísica e edípica com o meu irmão, provavelmente, e porque o penal é interessantíssimo. Porque lá está, que eu já vos disse, já tinha doutoramento em filosofia, e tirar doutoramento em filosofia do direito parecia redundante, parecia 2 doutoramentos em filosofia, mas realmente eu sou mais filósofo do direito que penalista, cá para nós. E o Kant é o pai da mulher na filosofia do direito. Não há a jurisprudência cita o Kant nos dias de hoje. Aliás, o professor Figueiredo Dias cita o Kant às pasadas, às pasadas, todos nós. E realmente é um monumento único na história da filosofia, traduzindo uma verdadeira revolução do pensamento ocidental e resultando de uma longa e profunda meditação. Sim, é considerada a revolução coperniciana. O Freud falava da sua obra como uma revolução coperniciana. Copérnico, Nicolau Copérnico, na Revolução das Obras Celestes, foi o livro fundador, para o Galileu, claro, que desconstruiu Aristóteles e o Ptolomeu na sua questão cosmológica, que a Terra era o centro do universo, e a Revolução das Obras Celestes do Nicolau Copérnico, que o Galileu fortemente se baseou juntamente com as elípticas do Kepler. Não é. A Terra não é o centro do universo, coisa nenhuma. E foi aí que o Galileu foi apartado pela Inquisição a dizer: se não abjuras, filho, e era amigo do Papa. Ele teve que abjurar, teve que dizer que estava enganado, mas realmente, porque senão a Inquisição obviamente matava, não é? Era um auto-fé, queimava na fogueira, e era o Copérnico a base dele. E o Kant é considerado também uma revolução coperniciana, tal como o tio Freud, porque depois do Kant tudo mudou em termos de pensamento, inclusive geopolítica mundial. O Kant é muito, muito respeitado na geopolítica, diplomacia, ciência política pura, na filosofia do direito, no direito penal até, por causa das questões do livre-arbítrio e outras coisas afins. É muito, 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 muito importante. Tradicionalmente, devido-se à atitude filosófica de Kant, 1724-1904, em 2 fases. Na fase inicial, designada por pré-crítica, porque ele tem 3 críticas: crítica da razão pura, crítica da razão prática, crítica da faculdade de juízo ou faculdade de julgar, não é? O que sou, o que devo fazer, o que me é permitido esperar, o que é homem. Isto não está aqui escrito, estou eu a ler, estou eu a dizer, mas ele tem 3 críticas para responder às 3 perguntas fundamentais: o que sou, o que devo fazer, o que me é permitido esperar. O que sou é a crítica da razão pura, o que devo fazer é a crítica da razão prática, e o que me é permitido esperar, crítica da faculdade de juízo ou faculdade de julgar, que remetem para o que é o homem. E aqui o autor está a dizer, na fase inicial, designa-se por pré-crítica, antes das críticas, a razão pura, a razão prática e da faculdade de julgar ou do juízo. Por isso é que eu não gosto de ir para a filosofia continental a falar aqui com os senhores, porque senão eu nunca mais me calo, porque é a minha área. Eu do Wittgenstein percebo pouco.
Agora do Kant é o que eu digo ao pessoal nas lives, estão-se a meterem assados, eu ando nisto há muitos anos. É o que eu digo, mas eu é que sou o bruto, eu é que sou o facho. Pronto, está bem, mas é que tu dás a iniciativa, está aqui um camelo aos meus génios da minha idade. Mas pronto, o que é que fazes na vida, filho? É isso, está bem, só para saber, pronto, está bem. Uma linha de cartão, deixar uns para os outros, porque isto, como diz o pessoal na aldeia, dizia, nunca se estão aos malucos. As reflexões incidem predominantemente, como eu expliquei aos meus confrades na live, sobre problemas da física. Ele importa por completo a física newtoniana, fundamentalmente, para a filosofia. Ou seja, o autor diz claramente, na fase inicial, designada por pré-crítica, as reflexões incidem predominantemente sobre problemas da física e, naturalmente, também sobre questões estritamente metafísicas dentro dos cânones racionalistas de Leibniz-Wolff. Claro, porque o Leibniz foi o padrinho desta gente toda em termos de raciocínio formal. Embora já se note para o final do período a influência de leitura de Hume, que ele ficou no Beck Sans Ida, com a leitura de Hume, o Bertrand Russell chamava-lhe isso também, ou a de Hume, Beck Sans Ida, a famosa lei de Hume, e com ela afloraram aspectos de uma nova atitude filosófica, por exemplo, em Os Sonhos de um Visionário, explicados pelos Sonhos da Metafísica 1764, e no artigo sobre os primeiros princípios das diferenças nas regiões do espaço 1768, mas é na pequena dissertação latina De Mundi Sensibilis Arche Intelligibilis, está bom assim o latim? Forma et Principes, 1770. Não falas do latim para não? Pois, já me tinha esquecido. Especialmente elaborada para concorrer, eu quando dou estes à partes, é sempre para uma única pessoa. Ok? Acho que os senhores já perceberam isso há muito tempo, não é? Especialmente elaborada para concorrer à cátedra de Lógica e Metafísica. O Kant era professor de Lógica e Metafísica, que se apresentam nitidamente pontos de vista anunciadores da segunda fase, a época de maturidade que se inicia com o opus magnum da crítica da razão pura. És o maior, tio Emanuel. Mas pronto, é uma camada de totós. Código Penal. Estamos... David, ficamos aqui na página, se quiser depois ajudar-me, no PDF, página... onde é que estás, filho? É logo na primeira página, prefácio da tradução portuguesa. Tínhamos ficado na introdução do Código Penal, isto que eu gosto. A experiência de outros países apontam-lhe seguras vantagens, assim, para, além de representar uma possibilidade eficaz de substituição de prisão, a prestação de trabalho a favor da comunidade parece ter encontrado mesmo, cite-se, por exemplo, o caso de Inglaterra, onde a medida também é experimentada desde 1972, reações favoráveis por parte do próprio público em geral. O facto de, nesta modalidade de execução penal, o trabalho do delinquente ser diretamente introduzido no circuito de produção de bens ou serviços de interesse comunitário ao lado da atividade normal dos cidadãos livres deve ser certamente contribuído para a boa aceitação desta medida, que o Código prevê seja controlada por órgãos do Serviço Social, artigo 60, número 5. Já vos disse que o artigo 60 estamos aqui útil. Artigo 60 exatamente é a administração e o número 5 é consiste, número 4 e número 5, consiste numa censura oral feita ao agente em audiência pelo tribunal. Pronto, temos aqui o Código Penal. Na escolha de medida da pena
Estamos na capítulo 4, escolha medida da pena, secção 1, regras gerais, artigo 70, critério da escolha da pena, e tínhamos ficado na bibliografia. Ana Mela Miranda Rodrigues, a determinação da medida da pena concreta da pena privativa de liberdade, que é a tese doutoramento da Sra. Professora, e a escolha da pena, que é citada pelo Acórdão Supremo Tribunal de Justiça de 21 de março de 1990, a anotação em RPCC, ano 1, página 243258, 1991, Jorge de Figueiredo Dias, como sempre, Direito Penal Português, as consequências jurídicas do crime, tenho aqui, por acaso, tenho aqui, Lisboa, Aquitas, Editorial Notícias 1993, Teresa Serra, minha colega lá no grupo de professores de Direito de Processo Penal, Jorge de Figueiredo Dias, uma senhora impecável, muito importante para o homicídio qualificado, olha, é exatamente aqui, está citada, deu uma grande, ficou sentada várias vezes nas minhas mesas das reuniões lá do grupo de professores, era muito simpática, mais velhinha, e sabem como são os mais velhotes, gostam sempre dos rapazes novos, não é? Não estou a ser irónico, estou a ser normal, não há aqui boca nenhuma. E essa professora estava sempre a dizer, sabe, as faculdades de Direito são muito políticas, com os pareceres, a política isso está sempre a meter. Nós estamos sempre sob escrutínio. E é, Teresa Serra, homicídio qualificado, tipo e culpa e medida da pena, Coimbra medida, 199. 0. José Augusto Calhas Lima de Ingrácia Antunes, meu grande amigo. Lembra-se do Ingrácia Antunes a fazer o prefácio para o direito como sistema autopoético do Teubner, que é o filósofo de direito do Habermas. É este, o Ingrácia Antunes. Algumas notas sobre a determinação da medida judicial da pena no Código Penal Português, em ROA, Revista da Ordem dos Advogados, ano 532, página 427 e 520993. Eu fico muito seco, entendem? E também lá está, as pessoas acham mesmo que alguém está interessado. A maior parte do pessoal, a não ser o engenheiro Evelino e a maior parte do pessoal que gosta mesmo de mim, não vê os vídeos, é que 10, 14 minutos, parece que o tempo de duração máxima que vê os meus vídeos é 14 minutos. Nunca vi o vídeo até ao fim. É o tal 40% dos portugueses não conseguem ler textos longos. Nem ler nem ouvir. Qual canto? Porque acham que os assassinos ficam contentes? As pessoas ficam contentes com o que os assassinos fazem. Tu acham que isso são pessoas normais? Acham que pessoas ficam contentes com pessoas que dedicam a vida à ciência e ao saber e a fazer bem aos outros? Ficam contentes quando essas pessoas foram assassinadas, seja em que modalidade for? Não, se as pessoas estão a ver, no que é que estamos aqui a falar? O povo só teve que levar com os extremas direitas e com os extremas esquerdas toda esta vida, com os comunas e com os Pol Potes desta vida e com os senhores Adolfos. Só têm que levar com o chicote, são uma camada de bestas. Só têm que levar com o chicote. Não estou nada preocupado. Tínhamos ficado aqui no Agent Provocateur e tínhamos concluído tínhamos concluído a bibliografia do Código de Processo Penal, volume 2, que é a bibliografia do livro 6 das fases preliminares das disposições gerais. Tínhamos concluído a bibliografia, foram 2 páginas minhas, agora é o capítulo 1 da notícia do crime, porque o professor Pinto Albuquerque dá a bibliografia e depois dá notas prévias, e esta é a nota prévia ao artigo 241. E a nota prévia ao artigo 241, o artigo 241 do Código de Processo Penal é o quê? Aquisição da notícia do crime. O Ministério Público adquire notícia do crime por conhecimento próprio, por intermédio dos órgãos da Polícia Criminal ou mediante denúncia nos termos dos artigos seguintes. Depois especifica. E aqui a nota prévia ao artigo 241, temos o sumário da anotação, a reforma do processo preparatório no direito alemão, anotações 1 a 5, a crítica da reforma, anotações 6 a 7. Ficamos na nota 1, da notícia do crime. Já foi o Código de Processo Penal, já foi o Código Penal, já vos li a tese, já vos li o Kant, falta o Código de Processo Penal, volume 1,
e depois o professor Figueiredo Dias e ficamos por aqui. Aliás, que o pessoal já há muito tempo desligou o vídeo. Não tenho ilusões nenhumas sobre isso. Problema nenhum. Uns andam 911 e outros andam metro. Essa é a diferença. É vida. Eu gosto muito de metro. Muito mesmo. Depois vamos para no volume 1 do Código de Processo Penal. Tínhamos ficado na introdução, finalmente a última, depois das outras edições todas. Identificação e registro criminal, lei número 5798 de 18/8, decreto-lei número 38198 de 27/11, decreto-lei 6299 de 22/28, número 364 94 29/9, identificação e registro criminal, lei número 5798 18/8, decreto-lei número 38198 de 27/11, decreto-lei número 6299 2/3, decreto-lei número 22007 de 23/1, execução das penas e medidas de segurança, decreto-lei número 265 de 79 de 1/8, alterado pelos decretos-lei número 4980 de 22/3, decreto-lei número 41485 de 28/10, decreto-lei número 375 97 de 24/12. Cooperação, vamos ficar na cooperação judiciária nacional. Figueiredo Dias, depois acaba. Fico mesmo seco, entendem? Posso? Tem que ter o chazinho lá do Alicante, nem pensar nisso, não sabia. Tínhamos ficado nas medidas de segurança criminais. Peço desculpa, tinham ficado nas valorações político-criminais imanentes ao sistema, as quais, por seu turno, isto é a doutrina geral do crime do professor Figueiredo Dias, e com isto concluo, as quais, por seu turno, se exprimem por excelência nas consequências jurídicas próximas do direito, próprias do ramo do direito, como eu disse. Deve, nesta ascensão, afirmar-se que o direito penal e a sua ciência se orientam para o resultado, para a consequência jurídica, e devem, a partir dele, ser definitivamente adquiridos e fixados. Em nota temos conferir sexto capítulo, parágrafos 7 e 22, Augusto Silva Dias, está aqui a tese de doutoramento do professor Augusto Silva Dias, delicta in si, delicta meri prohibita, uma análise das descontinuidades do ilícito penal moderno à luz da reconstrução da distinção clássica de 2003, exatamente. E depois também pensamento metódico, esse vivamente preconizado por Luhmann, é esta a nota de rodapé que o professor Figueiredo Dias agora disse, o sistema do direito, o tal que inspirou o Jacobs, Rechtssystem, Rechtsdogmatik, ou seja, sistema de direito e dogmática do direito, 1974, página, é um bocado diferente dos hambúrgueres, estão a ver? 1974, página 14 e 31 e seguintes, e foi frutificado pelo direito penal, especialmente por Roxin 1 e 2, Kriminalpolitik, política criminal, Passim, pioneiro neste reconhecimento, revelou-se Schmidhauser, exatamente, a sistemática do Código Penal Alemão, Radbruch, GS 1968, estou a traduzir, página 276. Contra ele, todavia, Costa Andrade, o professor Costa Andrade discorda do professor Schmidhauser. Costa Andrade, consentimento e acordo em direito penal, 1990, página 221. Eu cito muito a minha tese, este livro, como sabem, bem cito os dois, mas pronto. Confio depois Figueiredo Dias, sobre que é o professor Figueiredo Dias a citar-se a si mesmo, outro narcísico, ego, a mania, estes gajos têm a mania que são os maiores, pois são, mas é que são mesmo. Sobre o estado atual da doutrina do crime, RPCC 1991, página 23,
DP 2, parágrafo 3, e agora Lamsur, funcionalismo do Código Penal Alemão, Roxin FS 2001, páginas 4, 5, 6, 7, e Munoz Conde, dogmática penal afortunada e sem consequências, está em castelhano, comentário, Esser Assemer Burkhardt, La Ciência del Derecho Penal ante el Novo Milenio. Está bom se o castelhano não fala espanhol? Pois. 2004, página 233 e seguintes, conferi por último Silva Marques da Silva, o professor João Marques da Silva, página 3, 5 e seguintes. E vamos ficar no direito penal e ius puniendi, que tem que ler isto. Parágrafo 7. O que deixámos formalmente definido constitui o direito penal em sentido objetivo. Ius penale. Ius penale. Os juristas adoram o latim. Deste costuma distinguir-se o direito penal em sentido subjetivo. Ius puniendi. Latim também falas, filho? Pronto, só para saber. São tão cultos, os assassinos, são tão cultos. É uma coisa impressionante. Nunca vi gente. Nem vale a pena. Nunca vi gente. Os piores assassinos é o que o Alexandre o Grande disse. Os piores assassinos são os nossos. Os piores assassinos são as pessoas que têm mania que são espertos. São os piores. É o que diz a Bíblia acerca dos invejosos. Tem uma língua bifurcada. Não é? Mentem, e depois vão lançando umas pitadas de verdade para que a mentira se conglomere, para destruírem por completo o objeto de inveja. O Novo Testamento é brilhante nesse aspecto, a falar da inveja. Uma coisa impressionante. A Melanie Klein pôs a cereja em cima do bolo a dizer que a inveja mórbida é pior que o ódio homicida e que a raiva homicida. E é. Como a gente sabe, porque querem que a pessoa esteja constantemente a ser assassinada, o invejoso mórbido. Enquanto que o coitado do Charlie Kirk, que foi morto por aquela besta, acabou ali. Mas o pessoal da inveja mórbida querem continuar-vos a assassinar para toda a vida. Com a tal língua bifurcada. Uma no cravo, outra na ferradura. Uma no cravo, outra na ferradura. Exatamente como diz o Novo Testamento. Interessante, hein? Tenho de estudar o assunto, como devem calcular, não é? Nunca tinha visto. Como poder punitivo do Estado, resultante de uma soberana competência para considerar como crimes certos comportamentos humanos e ligar-lhes sanções específicas. E vou concluir, já também me seco. Deste ponto de vista, pode afirmar-se que o direito penal objetivo, ius puniendi, não o ius puniendi, é expressão ou emanação do poder punitivo do Estado. É o maior sobre o Figueiredo, senhor, mas é um bruto, um misógino que gostava das garotas. É uma besta. Temos que ser todos piercing na rata e olho inflamado, ficam bem uns para os outros. Muito obrigado, um abraço.